Olá, eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Esse podcast surgiu de um desejo de compartilhar experiências de uma forma um pouco mais pessoal e autêntica. Embora eu já me comunicasse por escrito, seja pelos blogs ou por livros, me surgiu essa necessidade de compartilhar informações de uma forma um pouco diferente. Até porque por aqui vocês conseguem acompanhar o tom da minha voz, a minha linguagem corporal e tantas outras formas de comunicar a minha mensagem. E nessa fase da minha vida, eu decidi que é o momento ideal para me conectar mais com vocês. E o objetivo não é apenas compartilhar conhecimento, mas ouvir feedbacks e dialogar com vocês sobre diversos temas, entre eles saúde mental, fé, experiências pessoais e profissionais, de uma perspectiva que você pode até achar que já ouviu por aí, mas vai por mim. Aqui você vai ouvir tudo de uma forma como tem que ser. Seja bem-vindo ao É Assim Que É podcast. Mas antes de iniciar o primeiro tema, eu quero compartilhar aqui um segredo, um perrengue de bastidores com vocês. Quando eu decidi gravar esse podcast, eu passei por todo um processo e quando enfim eu consegui, eu decidi gravar o primeiro episódio, eu passei por problemas técnicos e a imagem acabou não ficando como o desejado, não ficou muito boa. Porém, o conteúdo ficou satisfatório. E aí eu fiquei naquele dilema entre priorizar a qualidade da informação ou a perfeição. Né? A perfeição da tarefa ou o resultado. E isso fala diretamente sobre a dor de um traço meu. Mas vocês vão conhecer ao longo dos episódios o que eu quis dizer com essa dor do traço. Então, eu fiz todo o meu trabalho, para garantir que eu não cedesse ali a uma dor do meu traço. E já que o resultado ficou satisfatório, a perfeição da tarefa eu deixo para os próximos episódios. Então, fique com o conteúdo. O primeiro tema desse podcast não foi nada simples de escolher. Na verdade, eu fiz uma lista de todos os possíveis temas que eu tinha para desenvolver aqui no podcast para vocês. E saiu uma lista com mais de 100 sugestões. Eu não contei ainda, mas com certeza são mais de 100 sugestões. E ali, tentando decidir qual seria o melhor, eu acabei desistindo. Eu falei, vou seguir a ordem da lista, que foi uma ordem totalmente aleatória, conforme os temas ali que eu já tinha previamente dissertado, registrado em algum conteúdo. E eu falei, vou seguir a sequência e conforme nós fomos evoluindo os episódios, conforme vocês forem reagindo, comentando, trocando as experiências de vocês, pode ser que eu acabe fugindo um pouco da lista, pode ser que não. E aí a gente vai juntos construindo aí a narrativa, construindo a história desse podcast. E o primeiro da lista que eu tinha listado é Eu Odeio Coach. Mas calma. Se você é coach, eu não tenho absolutamente nada contra vocês. Não é sobre a técnica do coach, até porque eu conheço muito pouco sobre a técnica do coach. Não fiz nenhuma formação específica para esse fim. Conheço pessoas que têm a formação, pessoas que eu conheço pessoalmente, São pessoas incríveis. E não é necessariamente sobre a técnica do coach, mas sobre o ranço da autoajuda, o desgaste, o cansaço que muitas pessoas sentem por técnicas de autoajuda ou técnicas de terapia, técnicas terapêuticas ou colaborações de desenvolvimento pessoal em geral. O que aconteceu com esse universo? O que esse ranço da autoajuda significa, Porque esse é o tema que eu quero desenvolver aqui com vocês, porque de certa forma eu tive essa questão. Na verdade, eu queria soluções para os meus problemas, soluções para os meus impasses emocionais e mentais, e eu não sabia os caminhos, Os caminhos que surgiam eram a via comum, exatamente os livros de autoajuda. Acho que todo mundo já passou por uma etapa assim. E a questão,
do ranço vem muito mais da opinião popular do que da técnica em si, seja lá qual for a linha que você escolheu, ou a linha que exista por aí, né, de desenvolvimento pessoal e saúde mental. Eles têm as suas características, eles têm as suas vantagens, os seus benefícios, porém, eles têm ali um ponto em comum com qualquer outra coisa no universo, qualquer outra coisa pública, né, no universo, que é a opinião popular. E a opinião popular, ela vem muito relacionada às experiências pessoais, às expectativas que aquela pessoa colocou sobre determinado assunto, determinada técnica ou determinada pessoa, e tudo isso influencia tanto a expectativa e a relação direta com o profissional ou com o autor do livro ou com quem quer que seja, quanto as outras relações que ela já tinha, né, que ela já trouxe de bagagem para aquela nova relação, para aquela nova experiência. E tudo isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre a técnica ou o terapeuta em si. Eu falo por experiência própria, que eu tive várias experiências até chegar aqui onde eu estou, com o conhecimento que eu tenho. E eu tive muitas questões nesse sentido de, eu fiz determinada técnica, eu li determinado livro, aprendi, entre muitas aspas, sobre determinado assunto, mas não deu resultado. Aí quem tá fazendo uma autoanálise aqui, tudo que não deu resultado é porque eu não fiz, não executei corretamente, ou aquela técnica era positiva até determinado ponto, só que ela era muito superficial para aquilo que eu realmente precisava olhar. Era muito raso, né? O problema estava mais embaixo, sabe? Aquela ponta do iceberg que a gente sabe que é uma rocha gigante de gelo. E eu só tava vendo, eu tava tratando a ponta do iceberg e não tava vendo a geleira inteira que tava ali escondida dentro do mar. Então, é bem esse o ponto. Então, o problema não é a técnica em si, mas muitas vezes é o momento que você está vivendo, que você não está preparado ou que aquele conhecimento não foi na causa raiz do problema. Então, quando a gente tenta tratar o sintoma e não a causa raiz, a tendência é que aquele problema se repita e continue se repetindo até você conseguir olhar para o que realmente importa, né? Olhar para o que realmente vai solucionar. E aí, cada linha de tratamento vai ter a sua proposta. Eu não conheço todas, não pretendo conhecer no sentido de não é a minha proposta, né? Entendo que a gente não precisa conhecer de tudo, a gente só precisa conhecer aquilo que funciona. A gente só precisa olhar para aquilo que dá resultado para nós. Então, nesse sentido, que eu fui fazendo várias tentativas, não obtive resultados, só que eu cheguei num momento da vida em que eu identifiquei que o problema não era as pessoas, ou as técnicas, ou o livro que eu li e não deu resultado. Era eu que estava precisando de algo mais ou de algo diferente. Não é uma questão de quantidade, de qualidade, né? De característica daquilo que eu precisava fazer. E eu tentei diversas sugestões, né? Não vou entrar no mérito aqui de quais, talvez, possivelmente, num episódio posterior, eu venha falar quais técnicas eu passei, mas não é o objetivo. Colocar em dúvida, que eu repito, se não funcionou para mim, porque não era para funcionar e não porque a técnica é ruim, porque eu não estava preparada mesmo para aquela solução naquele momento, ou daquela forma, né? Daquela forma, talvez não daria muito certo para o que eu precisava olhar. Então, com ao longo do tempo, né, esse ranço que a gente sente dos tratamentos terapêuticos, eles têm um ponto em comum, né, que eu, olhando o que justifica um pouco esse ressentimento que a gente tem, é que a gente não tem muito controle do processo, né? A gente fica ali meio que refém, não sei se é a palavra correta, né? A gente fica ali meio que
a pessoa que está à nossa frente, ela tem ali o conhecimento, ela vai, de certa forma, te conduzindo, só que falta um pouquinho de autonomia no processo, né? Quando você sai daquele ambiente, você fica sem recursos, literalmente, né? Você fica sem recursos, sem conhecer quais são os seus recursos para administrar aquele intervalo. E aí, a probabilidade de você criar dependência emocional também com essa pessoa que está te apoiando é muito grande, porque aí você fica dependendo de que ela te diga o que fazer, de que ela te socorra, de que ela te diga algo, de que um livro a mais daquele autor te mostra aquilo que ficou faltando, e aí vira um ciclo vicioso, né, em que você fica buscando no outro ou fora de você o tempo inteiro, sem ter a autonomia, né, sem ter referências e recursos mesmo, essa é a palavra, para lidar com as circunstâncias do seu dia a dia. Quando eu tive esse conhecimento, eu fiz esse link, né, de que, ok, eu passei por um processo com uma pessoa que me ajudou, porém eu saí dali com elementos, né, para continuar o meu processo. E eventualmente eu posso ou não precisar de um apoio circunstancial para tratar algum ponto cego, alguma questão muito específica, mas no dia a dia ali, no principal ali do meu dia a dia, eu consigo lidar sozinha, né? Eu tenho ferramentas, eu recebi ferramentas para conseguir e dar continuidade ao meu processo sozinha. Essa é a beleza desse caminho que eu encontrei. E do que eu estou falando afinal, né? Da análise corporal. A análise corporal foi o método, né, que eu encontrei ali há 4 anos atrás, ou 3, me fugiu agora da memória, que me permitiu entender o conhecimento da minha mente. Mas antes até de falar, né, de entrar mais no detalhe sobre a análise corporal, tem um segundo ponto que principalmente para pessoas que são cristãs, como eu sou, pode parecer um dilema, que é a questão de questões emocionais ou até mentais, depois eu explico a diferença, elas parecem falta de fé. Questões mentais é quando a sua mente, biologicamente, né, bioquimicamente, ela está disfuncional. E emoção é quando as emoções, mesmo os seus sentimentos e as suas sensações estão desgovernadas, descontroladas, ou aparentemente, né? E nós não aprendemos, né, ao longo da vida, nós não aprendemos a cuidar da saúde mental do mesmo jeito que a gente cuida da saúde física, né? Então, quando o corpo está dolorido, está machucado, quando a gente está doente, já é normal. Desde bebê, a gente é levado no médico para tratar uma dor física. Agora, uma dor emocional, uma dor das nossas emoções, das nossas sensações, da nossa alma ali, do nosso espírito, a gente não está acostumado a considerar como algo passível de tratamento, passível de cuidado da mesma forma com que o corpo é. E aí a gente fica nesse dilema, né, de que, nossa, parece falta de fé, parece que eu tô parece que se eu considerar que eu tô com um problema emocional, eu preciso orar um pouco mais, eu preciso pedir para Deus fazer algo por mim, interferir para mim, né? Fazer por mim, para mim. E eu não tenho nada para fazer, tipo, não tem nada que seja da minha alçada, ao passo que ninguém se sente culpado ou contrariando Deus quando vai ao médico. Algumas pessoas até sim, né? Eu já ouvi falar em alguns casos, mas é muito mais comum nós aceitarmos muito melhor ali o tratamento médico da medicina convencional do que um tratamento terapêutico de qualquer natureza. E aí entrou essa questão, né? Quando eu fui fazer a análise corporal como cliente,
E eu descobri ali o mecanismo, né, de funcionamento do padrão de funcionamento da mente, como isso é revelado ali pelo nosso corpo, que eu vou falar daqui a pouco. Esse conhecimento, ele me trouxe muito mais louvor ao Senhor, muito mais glória e graça ao Senhor, porque assim como tudo na natureza, a gente se encanta, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço, quando vê ali a magnitude da natureza, a obra da criação, né? Como as coisas foram criadas, cada vez que a gente vê como aquilo tudo é perfeito, a gente fica maravilhado, a gente fica cheio de louvor a Deus. É claro que o perfeito é muito entre aspas, que a gente sabe, pelo menos na fé cristã a gente entende, né, que o ser humano ele embora a gente continue olhando a sua perfeição, tem ali um elemento que acaba prejudicando ali o ser humano, que a gente chama de pecado. Mas nada disso muda o fato de que nós continuamos passando pelo processo de formação dos traços de caráter, que é o que a análise corporal se propõe a analisar, que é o que é nossa mente. Nós podemos entender ou ler, aprender sobre o padrão de funcionamento da nossa mente olhando para o nosso corpo, a partir do formato, da sensação, das expressões do nosso corpo. É possível ler, né? Existem marcas, existem registros detalhados, inclusive, em todo o nosso corpo, que nos permite ali medir qual é o padrão de funcionamento da nossa mente. Então, a gente consegue identificar ali o quanto de criatividade, né, de inovação a gente tem, o quanto de comunicação a gente tem, o quanto de poder de liderança, né, de articulação, de planejamento e de execução, entre outras coisas, né? Esse foi um resumo bem resumido, mas ao longo dos episódios deste podcast eu vou falar muito mais ali sobre as características, não as características dos traços em si, mas sobre o comportamento humano, que é o reflexo desse padrão de funcionamento da mente, mas de uma forma muito mais muito menos técnica, muito bacana. Vocês vão gostar da proposta, espero, né, que vocês gostem da proposta desse podcast. Mas falando esse resumo da análise corporal que eu conheci, né, que me deixou muito mais maravilhada com a obra de Deus, eu entendi esse padrão de funcionamento da mente. A partir desse padrão de funcionamento, a gente entende que muitas coisas que a gente acaba fazendo, falando, sentindo e reagindo, que acaba parecendo automático, parece normal, na verdade é normal no sentido de que é comum, né? É natural, mas a gente consegue identificar padrões negativos, né? Comportamentos negativos que são reações daqueles padrões, que eles vão ter, são defesas, são mecanismos de defesa, vão sempre te poupar de algumas dores essenciais que você tem, né? Que são 5 dores essenciais que nós temos: o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo da manipulação, o medo da decepção e o medo de ser traído, né? De ser preterido. O decepção é decepcionar os outros. Então a gente tem esses 5 medos basais e a gente vive meio que fugindo deles, né? A gente evitando o contato com eles nas nossas relações, nos nossos ambientes. Então, quanto mais a gente foge, né, desses sentimentos, ali a gente acaba irracionalmente, de certa forma, ou impulsivamente, por emoções impulsivas, a gente acaba provocando situações que nem sempre são legais para evitar esse confronto com essa dor. E aí, quando a gente conhece esse padrão, a gente consegue olhar para aquela situação e administrar, a gente consegue cuidar do nosso traço para que ele contribua ali com o que a gente quer fazer, e a gente aprende a poupá-lo e também a recarregar as suas baterias, né? A cuidar dele, né? A deixar ele bem, a evitar realmente. Tem situações que dá para evitar, tem outras que não, a gente tem que contornar
E aí, ao longo dos episódios, vou falar bastante sobre isso, né? Com exemplos, com situações do dia a dia. Aí a gente vai aprender a lidar ali com os nossos traços de caráter. E o que isso tudo tem a ver com o ranço de tratamento terapêutico ou o ranço de terapia? É justamente isso. Quanto mais a gente conhece como a gente mesmo funciona, a gente não fica refém nem do coach, nem do terapeuta, seja lá de que linha terapêutica for, não fica refém da família, de ninguém, de líder, de lugar algum. E você fica muito, você ganha autonomia e responsabilidade, né? Autorresponsabilidade pela sua própria vida. E isso não vai contra a fé de ninguém, né? Ser responsável pela sua vida não significa que você não reconheça Deus nos seus caminhos. Significa que você continua tendo que acordar, levantar, se alimentar, sair, trabalhar, fazer o que você precisa fazer, voltar a dormir. E nesse intervalo você tem uma série de escolhas para fazer e você tem uma saúde mental para cuidar, para que essas escolhas que você faz ao longo do dia sejam as melhores possíveis e você chegue ao fim do dia saudável. Na verdade, você permaneça ao longo de todo o dia com a sua saúde mental e a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Não é possível negligenciar nenhuma delas, embora a gente tenha negligenciado e muito a saúde mental. Então, para isso também que eu criei esse podcast, para que a gente consiga falar sobre saúde mental de uma forma leve, de uma forma tranquila, sem misticismo, sem tabus e sem crenças negativas, né? Crenças que ao longo da vida a gente veio carregando sem perceber por quê, mas que elas falam muito mais sobre nós, sobre aquilo que realmente a gente precisa olhar, do que sobre aquele profissional que está ali fazendo o trabalho dele, que você está aqui perdendo tempo, criticando quando poderia estar olhando para dentro de si e buscando a solução para os seus problemas. Então, eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e também olhe lá no meu Instagram, Camila S. Lourenco, e me siga lá também, porque lá eu vou compartilhar aqui os bastidores desse podcast. Então, até o próximo episódio. Tchau!